Então, queridos, estamos aqui na nossa aula 2. Aqui. Aula 2. Desafio 2. Estamos nos encontrando às segundas, quartas e sextas, não é isso? E o Senhor tem falado de uma forma muito forte para nós. Que esse é um tempo de nós mergulharmos não só no assunto, mas mergulharmos no espírito de paternidade. Entenda isso. Eu tenho até... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Nós colocamos um formulário na segunda-feira, onde esse formulário ele vem como a ideia de trazer para nós a consciência se nós estamos ou não dentro de uma atmosfera, de uma fortaleza de rejeição de orgulho na nossa vida. Quantos aqui já conseguiram preencher? Se não, eu vou colocar lá no grupo de novo. As fortalezas de orgulho. Chegou no teu e-mail, provavelmente, uma cópia daquilo que você preencheu. E aí a impressão que a gente tem quando preenche isso é que a gente vai bugar, né? Falando, nossa Deus, como eu estou dentro, mais dentro do que fora disso aqui. Como eu preciso de restauração, né? E muitos de nós chegamos no Evangelho dentro de uma UTI, né? Precisando de terapia intensiva. Mas o Senhor é um Deus que cura. Aquilo que uma mulher esperou 18 anos, o Senhor liberando uma palavra na fé dela, né? Ela com fé, ela conseguiu em um dia aquilo que em 18 anos ela foi travada, ela foi privada. Uma filha de Abraão, hein? Então o Senhor quer trazer para nós. Basta preencher, viu? E a pergunta foi, como eu faço para fazer a inscrição e receber o e-mail? Basta preencher. Tem lá o link, eu passo novamente, se for o caso. Ou se alguém tiver aí, puder colocar lá para nós, será benção. Beleza? Então vamos lá, queridos. Como saber se eu estou dentro de uma atmosfera, de uma fortaleza de orgulho ou não? Vamos saber. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é o que é uma atmosfera. Se nós formos trazer para a questão natural, a atmosfera, por exemplo, a atmosfera da Terra é uma camada que envolve o planeta. E ela é retida através da sua atração gravitacional. E a atmosfera espiritual, queridos, também é isso, é uma camada que envolve você. Você é espírito, alma e corpo, não é? O seu espírito, querido, transita na eternidade. A sua alma transita no cosmos. Transita no mundo espiritual, vamos dizer assim, né?
E o seu corpo transita no cronos, no tempo cronológico, que é o tempo que nós vivemos aqui. Com 3 dimensões, aonde essas 3 estruturas caminham e transitam. Entendendo? Então, queridos, quando nós entendemos como caminhar dentro dessas atmosferas sem nos perder, nós somos abençoados. Há um aumento da semente, da alegria e de tudo aquilo que nos leva num caminho de edificação e de construção em Deus. E quando nós estamos disfuncionais, nós começamos a... Imagina o seguinte, queridos, um avião está voando, de repente aquela parte exterior dele começa a rachar e começa a entrar o quê? Começa a haver uma despressurização. E aí vem o quê? Máscaras cairão. E aí você tem que tomar ar. Muitas pessoas, queridos, têm andado, têm caminhado dentro desses, como se dentro desse avião, por causa da atmosfera que foi quebrada, que foi rachada, está havendo uma despressurização. Nós precisamos tomar ar e precisamos da correção e da pressurização desse ambiente novamente, para que não haja morte, para que não haja destruição, mas para que haja vida, em nome de Jesus. Amém? Então, essa camada, queridos, a proposta aqui é saindo da atmosfera de rejeição e da orfandade. Nós criamos aqui esse processo para a gente entender um pouquinho o que tem assolado as pessoas e o que tem distorcido, porque não é que Deus não está revelando. Acontece que muitas pessoas não estão conseguindo ouvir o que Deus está dizendo. Por causa do quê? Por causa dessas camadas que estão danificadas. E aí existe o quê? Aquela sensação de quase morte. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Pegar um exemplo aqui. Trazendo aqui para o nosso entendimento. Ver se você consegue. Conseguem ver minha tela? Conseguem ver minha tela? Maravilha. Então, olha só, queridos. Aqui nós vamos proteger os nomes, porém, aqui nós vamos entender aqui, ó, comportamentos indesejados que eu percebo em mim. Isso aqui, queridos, eu não inventei não, tá? Isso aqui é numa amostra de 59 pessoas que preencheram. Aqui, ó, vamos começar pelos maiores, né? 72%, 72,4% estão sofrendo algum tipo de ansiedade. Da mesma maneira, impaciência, pessoas estão impacientes. 36 ,
62,1 tem medo. Estão dentro de uma atmosfera de medo terrível. 55,2%, ou seja, de 59, a cada 59 pessoas, 32 pessoas têm algum sentimento de inferioridade. 26 pessoas, desconfiança. Olha lá, crítica, vitimização, vício em fazer. Veja aí, queridos, qual é o comportamento que você percebe em você? Vício em redes sociais, vício em televisão, vício em drogas, queridos, vício em álcool. Entende, irmãos? Aqui nós temos pessoas que estão buscando ser libertas, ser curadas. Pessoas que estão dentro de alguns cativeiros. E olha só os desdobramentos, irmãos. Nós entendemos que tudo aquilo, ou a maioria daquilo que nós vivemos hoje, é fruto do quê? Daquilo que acontece no espiritual. Então, olha só como as pessoas estão dentro dessa atmosfera e quais são os comportamentos que começaram a atingir essa pessoa. Então, vamos entender aqui, o que essas pessoas passaram na infância e na juventude. Vamos ver. Vamos começar pelo maior aqui. Palavras de acusação. Recebeu muita palavra de acusação. Quantos aqui já receberam alguma palavra de acusação? Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser honestos. Coloca aí nos comentários, irmãos, quais foram as frases, algumas frases que você ouviu ao longo da sua vida que te marcou. Coloca aí, vamos entender. Se você está no Instagram, coloca no Instagram. Se você está no YouTube, coloca no YouTube. Se você está aqui no Zoom, coloca no Zoom. Mas coloca aí, vamos participar. Você não pode. Quais são as frases que você ouviu? Coloca aí, irmão, as mais duras mesmo. Rasga o verbo aí. Você precisa sair curado, irmão. Você precisa confessar isso. Você precisa sair de dentro de você. Você está entulhado de dentro. Está se decompondo. Engole o choro, né? Então vamos lá. Quais dessas situações aconteceram na infância e na juventude? Então, 72,9%, numa amostra de 59, 43 responderam palavras de acusação. Você não sabe fazer nada. – 67,8% passaram por presenciando sofrimento de pai e mãe. 64,4%, novamente, críticas. Você vai ver, lá na frente, o anterior, a gente entendeu que a pessoa agora ela está reproduzindo a característica de criticar.
A característica de crítica. Então, já virou algo passado para frente, né? O que mais aqui? Surras, espancamentos, né? Impaciência, gravidez indesejada. Aqui é terrível, queridos, porque um espírito de rejeição já entra lá no útero. O que mais? Brigas no casamento, é a criança presenciando tudo aquilo. Abandono intencional. Aqui a gente está falando de intencional. O pai e a mãe que sai de casa. Bebidas e droga no lar. Olá, gente. Surras, amarrada na cama. Adultização, né? Você não consegue, você não pode, isso é palhaçada, safadeza. Na minha época isso não existia. Cala a boca, engole o choro. Você não faz nada que preste. Você é uma peste na minha vida. Que isso, gente? Aí você cresce ouvindo tudo isso. E talvez, queridos, seus pais, seus tutores não tiveram culpa, mas como eles não aprenderam de forma diferente, acabaram passando para frente. E você absorveu tudo isso. O que mais, queridos? Adultério, muitas feridas de adultério, privação do básico. Então, existem muitas pessoas hoje que estão presos em cativeiros, por exemplo, gastar além do que deve, porque está compensando a falta que teve, a privação do básico lá da infância. Tudo que ganha, gasta. Castigos exagerados, 39%, ó. E aí tem outras coisas, né? Pai usando droga, pai traiu a mãe, privação do roubo, privação, roubo, direito, abusos físicos, abuso sexual, órfão de pai. Então, quais essas situações aconteceram na sua infância? Qual dessas situações tem acontecido? Ó, aconteceu, aliás, né? Então, vamos lá. Reconheço que tenho consequências da rejeição nos seguintes pilares da minha vida. Então, olha lá, queridos, 83%, 49 em 59 pessoas tiveram problemas nas suas emoções por causa dessas coisas. Ou depressão, ou ansiedade, ou complexo de inferioridade, rejeição. O que aconteceu? 57,6 tiveram problema conjugal, reproduziram os problemas no casamento. 57,6 tiveram problema financeiro. 52,5 tiveram problemas profissionais. 42,4 tem dificuldade de constância no espiritual. Tem dificuldade de ver Deus como pai. Forte, gente.
Aqui, vi minha mãe tentar se matar porque meu pai tinha ido embora, como se nós, os filhos, não tivessem importância. Como é que os filhos se sentem? Desprotegidos, não amados. Isso gera o quê? Uma fragmentação na alma dessa pessoa. Essa pessoa fica desfacelada, queridos. A alma dessa pessoa fica como? Não é? Então, olha só, emocional, problemas sociais, problemas de relacionamento, obesidade, problemas com o pai, com a mãe, porque começa a brotar aí, queridos, uma falta de perdão. Vamos lá, quais são as estratégias que a pessoa usa para se proteger? Lembra que ontem nós falamos, ou na segunda-feira nós falamos sobre as fortalezas? Como que funciona o orgulho? Como que ele é formado dentro de nós? Vamos lá. Autodefesa. Tudo tem argumento, né, gente? Tem a palavra pronta para se defender. Justiça própria, né? Estratégias para não se ferir. Primeiro eu firo, para não deixar ninguém me ferir. Argumento verbal, autodefesa. Primeiro, autodefesa, né? É como se ela tivesse todas as armas necessárias. Pisou no meu calo, vai ter a contrapartida. O que mais? Perfeição, perfeccionismo, olha lá. 37%, 37,9%. Comprar proteção, manipular pessoas, ó, gente. Manipulação, fingimento, mentira, promessas que é feita para ela mesma. Ó, ninguém nunca mais vai me ferir dessa maneira. Antes de ser rejeitada, eu vou rejeitar. Ninguém mais me pisa assim. Olha só, irmãos, perfeccionismo é terrível. Excelência é de Deus, gente. Perfeccionismo não. Porque o perfeccionismo, ele nasce a partir de um sentimento de vou fazer bem feito porque eu não quero ninguém falando na minha cabeça. Entendeu? Para não ser rejeitado, para não ser criticado. A intencionalidade por trás daquilo é diferente. Então, estou trazendo aqui, queridos, uma pesquisa fresca. Isso aqui não peguei em lugar nenhum, não. Nós criamos aqui, ó. Coisa que nós estamos vivendo, real, tácito. E muitos de nós ainda estamos dentro dessas atmosferas e precisamos sair. Porque muitas dessas coisas, irmãos, elas estão dentro, muitos problemas que nós estamos vivendo hoje. Quem está aqui participando, provavelmente está acontecendo por uma coisa chamada não perdão. Primeiro, você precisa se perdoar e você precisa perdoar as pessoas pelas situações que foram vividas. Você não tem culpa, queridos, mas você tem responsabilidade. E quem acorda vai salvando todo mundo, não é? Não é isso mesmo? Então, irmãos, eu vejo muitas pessoas, e agora eu vou tirar aqui porque
Existem questões confidenciais. Mas, queridos, olha só. Pessoas que precisam pedir perdão para o cônjuge, para o parceiro. Pessoas que precisam pedir perdão para os filhos. Pessoas que precisam pedir perdão para o pai, para a mãe. Pessoas que precisam pedir perdão para ela mesma. Pessoas que precisam pedir perdão para os outros. Olha que lindo, irmãos. Algumas pessoas confessando, pedindo perdão. Primeiro libera aqui, depois verbaliza, entendeu? Mas precisamos ser livres. Eu não sei qual a situação, irmãos, como isso te feriu, mas eu queria que você liberasse aí. Ah, pastor, não dou conta. Eu sei que você não dá conta. Diga assim, pai, eu não consigo, mas eu quero. E você vai repetir comigo. Eu libero. Coloque aí uma pessoa que te feriu muito. Coloque aí uma situação que você passou lá na infância, que você nunca conseguiu superar. Coloque aí essas palavras que foram liberadas. Fala, eu perdoo. Doeu muito, mas eu libero o meu coração. Eu limpo o meu coração agora. Eu me senti enganado, eu me senti traído, eu me senti um lixo. Eu me senti desprotegido. Eu me entristeci. Eu começo a declarar, mas eu quero dizer hoje que eu te perdoo, fulano. Eu te perdoo. Eu te perdoo e você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada. Declare. Eu limpo meu coração. Eu limpo meu coração. Eu saio das atmosferas de culpa. Eu me perdoo. Talvez essa pessoa é você. Irmãos, o perdão já é o nome já fala, né? Uma grande perda, né? Deixa aí. Arranca esse sentimento de dentro de você. Arranca esse espinho que eu vejo pessoas abraçadas em cactos, irmão, acumulando esses sentimentos dentro de você. Nada pode te prender. Libera isso. Arranca essa carniça de dentro de você aí, por favor. É, gente, tem gente abraçando cacto aí. Vai gostar de sofrer lá longe. Amém, gente? Tudo isso, queridos. Você sabe por que está acontecendo? Ou por que que aconteceu? Para tentar ferir você, para não ver Deus como Pai, para não ver Deus como bom, para não resplandecer a luz do Evangelho sobre a sua vida. Mas o Senhor está mudando isso hoje, porque o seu filtro de percepção vai mudar. Amém? Começou hoje.
Pessoas que não liberam perdão, queridos, elas ficam dentro de uma atmosfera de tortura emocional. Muitos problemas pneumopsicossomáticos, quando eu falo pneumopsicossomáticos, é uma questão espiritual que reverbera nas emoções, na psique, que isso vai ter um desdobramento no corpo. Essa pessoa vai começar a sentir dores nas articulações, essa pessoa vai ter dores porque está sempre tensa, dores de cabeça constante, podem desenvolver até câncer, né? Então são os verdugos. Existem espíritos malignos que trabalham nessa dimensão da tortura quando nós não liberamos perdão. Então, primeiro, queridos, a liberar perdão é uma questão de inteligência. Se você é alguém inteligente, libere perdão. Senão você vai dormir com essa pessoa todo dia na sua cama. Vai almoçar com essa pessoa. Amém? Agora, rapidinho, querido, só para a gente trabalhar algo aqui, porque na semana que vem nós vamos trabalhar algumas questões mais profundas. Eu sei que para alguns vai doer, gente, mas tem que doer de uma vez, entendeu? Pessoa que está com machucado infeccionado, tem hora que não pega nem anestesia, vai doer. Colocar a mão, lavar com sabão, mas vai resolver. Tá entendendo? Quase todos morreram de câncer. Tá entendendo? Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 9. Uma base bíblica, gente. Bíblia. Vamos lá. Neemias, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirem, então ainda os vossos rejeitados, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então essa é a promessa de Deus para nós. Queridos, a paternidade de Deus, ela é a marca de Deus. Paternidade. Por que o diabo, desde a nossa infância, quis jogar tanta coisa ruim em nós? E essas feridas, queridos, elas não vêm de gente desconhecido, não. Porque quando vem um doido ali na rua e começa a me xingar, falar um monte de desaforo, eu não tô nem aí. Cara, eu nem te conheço. Então, para você não faz diferença nenhuma. Mas quando é uma pessoa que você tem intimidade, como dói, né? Porque a intimidade, ela é a chave das emoções. Se você der intimidade para qualquer um, você está dando acesso às suas emoções, sua alma, e aquilo vai começar o quê? Te contaminar. Não estou falando que você tem que ser uma ilha, tá? Ficar isolado, não receber mais ninguém, não ter contato com ninguém com medo de se ferir. Não, irmãos. É você ter contato com todo mundo, mas não aceitar a ofensa como estilo de vida. Tá entendendo? Não aceitar a ofensa. Então, a paternidade é a marca de Deus. Vemos quando Jesus nos ensina a orar que pela primeira coisa que nós temos que restaurar é a figura do Pai. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
A arma que o inimigo sempre vai usar, queridos, é uma arma que é a distorção contra a figura do pai. Tudo aquilo que representa pai, tudo aquilo que representa liderança, tudo aquilo que representa segurança, tudo aquilo que representa instrução, valores, provisão, tudo isso, irmãos, o inimigo tem tentado cegar o entendimento das pessoas para que elas nunca entendam e nunca se sintam amadas, cuidadas. E nós teremos uma série de disfunção nas nossas vidas se não formos tratados nessas áreas. Veja que a maior arma que o diabo usa contra Jesus na tentação foi a paternidade. Então, se a gente pegar lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, ele vai falar: então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E nós falamos na segunda, o teste da necessidade. É você abrir mão daquilo que Deus tem para você por conta da necessidade. Prova-me. O mais interessante, queridos, é que essa palavra es vem da palavra grega eimi, que significa existir, estar presente. O que o diabo queria fazer era trazer dúvidas em Jesus sobre a presença do Pai, no sentido físico dele, pois a proposta dele era matar a fome dele. Quantas vezes nós somos questionados nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, diante das situações de adversidades que a gente vai passando durante a vida? E o salmista fala: pois tempos difíceis ou tempos de luta, o inimigo vai tentar atacar a nossa confiança no Pai. Salmo 79, versículo 10 diz assim: por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Ou seja, a vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos é derramado. Uma afronta aqui. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? Mais uma vez, o diabo fala para Jesus: se és filho de Deus, ou seja, se Deus existe, se ele é seu pai mesmo, então atira-te para baixo, que está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito para que te guarde. E eles sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. A próxima investida, queridos, é a paternidade espiritual. Pois agora ele estava no pináculo do templo. E ele estava tentando trazer em Jesus, fazer com que Jesus usasse a sua autoridade para tentar provar que era capaz. Vai lá, moço, prova que você é Deus mesmo. Vai lá, Deus não te deu esse poder? Vai lá, usa esse poder para mostrar que você é Deus mesmo, que você é filho mesmo. Observa, se você é filho, você vai pedir para que os anjos te guardem, eles vão te guardar. Pula daí. Todas as vezes que nós somos levados a crer que o céu não nos ouve, estamos entrando nas estratégias do diabo, pois assim ele paralisa a minha fé. E a fé é o combustível do milagre. Veja que Jesus fala em uma das suas orações, em João capítulo 11, versículo 41 e 42. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Mas assim falarei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, o diabo quer colocar na sua mente dúvida, irmãos. Quem dorme com dúvida, acorda com medo.
vai ouvir do medo os piores conselhos. Então, a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí, você vai andar dentro de um comando de loucura, de dubiedade. Ora acredita, ora não acredita. Isso é incredulidade, queridos. A principal coisa que o inimigo vai querer trabalhar é incredulidade, necessidade. Fazer você usar sua capacidade para gerar as coisas no próprio braço e não no poder do Espírito. Irmãos, todas as vezes que eu vi homens de Deus, líderes de Deus, fazerem besteiras, tentando fazer algo que Deus não mandou, e ceder à pressão mais daquilo que as pessoas estavam falando, do que aquilo que Deus falou, problemas. É problemas. Entendeu? Davi foi tentar fazer um censo. Olha que problema, que problemaço que ele arrumou. Saul foi tentar agradar o povo, né? Tentou passar, literalmente, o carro na frente dos bois. Perdeu o reino. Então, o inimigo quer o quê, mano? Fazer com que você use a sua própria força. É aquela pessoa, né? Ah, já me virei até aqui. Se não for eu, tem que ser eu, né? Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Em partes, queridos. Ninguém vai fazer mesmo. Sua parte você tem que fazer. Porém, eu falo quando a pessoa ela é muito independente. A dependência é terrível. A independência também. Aonde que eu não me perco? Na interdependência. É eu entender que o meu irmão é superior a mim. É eu servir. Aqui poderia soar que naquele momento Jesus estava sendo ouvido nos céus, mas Jesus deixa bem claro que em todo o tempo ele era ouvido nos céus. E a última tentativa do diabo foi a proposta de mudança de pai. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 9, ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Em outras palavras, o diabo estava falando: já que você tem certeza da tua paternidade, eu não vou conseguir te colocar dúvida. Então eu te proponho, muda de pai. Muda de pai. Mas Jesus não estava na atmosfera da orfandade e sai bem dessa situação. É isso que nós queremos fazer, irmãos. Há um homem que venceu. Há um homem que venceu como homem. Ele é Deus, querido, 100% Deus, mas ele venceu como homem. E nós também podemos. Amém? Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Veja que até agora, Jesus estava simplesmente respondendo e confrontando as mensagens do diabo, mas nessa, Jesus, cheio da paternidade de Deus e autoridade, ordena. Então, existem coisas, queridos, que você não pode ficar fazendo aquela oração fofinha: Jesus, se o Senhor quiser, papaizinho. Irmãos, tem coisas que você tem que dar comandos no mundo espiritual. Entendeu? E falar, e ordenar mesmo. Saia daqui no nome de Jesus. Eu ordeno, saia. Usar autoridade, irmãos. Junto com a sua filiação vem a autoridade. Porque eu vejo muitas pessoas mendigando, irmãos, quando deveriam ser reis e sacerdotes, pessoas revestidas de autoridade e poder. Mas essas distorções têm feito você perder. Sabe, irmãos, eu vejo uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro de alta potência, fazendo muito barulho e não indo para canto nenhum. O motor chega a estar vermelho, né? Tá lá. E não sai do lugar. Por quê? Freio de mão puxado.
não está engatado. Queridos, eu quero orar por você nesses dias, para que o Senhor te mostre a verdade, para que você coloque a primeira e vá, e flua, e rompa, no nome de Jesus. Amém? Então ordena ao diabo, sai daqui no nome de Jesus. Vem um sentimento de rejeição, você começa a declarar, eu renuncio, eu rejeito, e eu expulso todo espírito de rejeição. Sai da minha vida agora. E aí você vai começar a viver pelas verdades de Deus. Amém? Então, somente quando nós sabemos quem nós somos e o Pai que nós temos, nós podemos confrontar esses ataques infernais. Se o inimigo te fazer entrar na atmosfera de dúvidas, você já perdeu a guerra. Mas se você sempre estiver dentro da atmosfera de paternidade, você sempre terá a tua fé atuante em Deus e vencerá todas as batalhas. Quantas batalhas? Todas as batalhas. Nunca deixe o inimigo roubar a imagem do Pai em sua vida, mesmo sendo em momentos em que você não está vendo Deus agindo. Pode ter certeza que Ele está do teu lado, fazendo o melhor para você. Amém? Amém, queridos? Então vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um que está nos acompanhando hoje. Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus bom, e eu peço que o Senhor revele o profundo secreto escondido. Aonde estão as mazelas de orfandade dentro do nosso coração? Nós renunciamos, nós rejeitamos, nós não somos rejeitados, nós temos um Pai. Não nos faltará nada, porque temos um Pai. Não temos que provar nada para ninguém, porque temos um Pai. Nós já estamos sendo tratados nessas áreas. Não precisamos mostrar o quanto Deus nos usa, não precisamos mostrar que somos capazes. Nós somos capazes, vamos fazer por onde? Não mudaremos de Pai. O Senhor é o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E ainda que a provisão não venha no nosso tempo, Deus, nós continuamos crendo e entrando nessas atmosferas de amor. Não seremos consumidos. Se há uma atmosfera de tempestade embaixo das nuvens, nós vamos subir acima das nuvens, aonde o sol brilha, aonde a luz do Senhor resplandece, aonde há um espaço livre para voar e para romper. Nós queremos declarar no nome poderoso de Jesus Cristo que nós estamos começando a ser sarados, nós já começamos liberando perdão, nós já começamos trazendo a consciência, denunciando algumas atmosferas aqui, e nós queremos que os teus filhos viverão o melhor do Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Que haja, Senhor, manifestação da sua glória, que haja manifestação do seu poder, que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, que haja fé fortalecida no nome poderoso de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos e decretamos vida de Deus, declaramos vida de Deus, declaramos a paternidade do Senhor. Papai, eu entro agora no teu amor, eu entro agora no teu cuidado, eu entro agora na tua correção, Deus. O Senhor não quer que eu fique prostrado, lamentando, me vitimizando. Não. Senhor, que eu possa ouvir a tua voz, que eu possa, Deus, passar de servo para discípulo, de discípulo para filho, de filho para amigo, mas eu não aceito ficar no mesmo lugar. Eu quero romper, Senhor, eu quero avançar, eu quero crescer. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem colocado à minha frente. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor tem conectado conosco. Senhor,
Me ensina e me ajuda, Senhor, a amar essas pessoas e entregar o melhor que o Senhor me deu. Jesus, que cada um aqui seja tocado pelo Senhor e possa sentir o teu amor, que possa se sentir abraçado pelo Senhor, que possa se sentir cuidados, protegidos, curados, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, por isso eu profetizo. Haverá cura, haverá restauração, haverá colheita, haverá restauração do coração aos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que toda maldição, que todo distanciamento seja quebrado e que a verdade do Senhor prevaleça. Esse, Senhor, é um decreto, esse, Senhor, essa, Senhor, é uma oração sincera que eu faço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te conduzir durante esses dias a um tempo de muita cura, de muita restauração, de muito posicionamento, em nome de Jesus. Eu creio, queridos, que hoje você está aqui ouvindo, você está sentado para aprender, amanhã você vai se levantar para ensinar. Muitas pessoas vão se alimentar daquilo que Deus está te dando. A proposta é que você um dia seja um pai e que você revele a paternidade de Deus na vida de alguém que está precisando. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter zelo. Já ore por isso. Senhor, traga ao meu encontro pessoas que precisam de cura no tempo certo. Eu quero ser esse instrumento de cura. Amém? Queridos, quero pedir algo para você. Se você está no Instagram, coloca aí nos comentários se fez sentido para você aquilo que nós colocamos aqui. Se você sentiu que algo foi destravado, coloca aí, hashtag faz sentido, tá? Se você está no YouTube, coloca aí, faz sentido nos comentários, curta, compartilhe. Assim, o YouTube leva para mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.